Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Amém. Quantos têm o texto sagrado nessa manhã? Nós vamos continuar a exposição de Marcos. Vamos continuar de onde paramos. Nessa manhã nós vamos considerar do 14º ao 29º versículo no capítulo 9. Na realidade nós vamos começar a considerar, porque essa é a parte 1 de outras exposições, provavelmente 2 exposições. Eu acho que eu consigo terminar esta perícope, esta unidade sermônica. Vamos ler, eu leio a partir da Ara, tu acompanhas na tua tradução, Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, vamos ler, leia comigo na tua tradução. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas, os religiosos, discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele, Jesus, interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este espírito, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, o espírito, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo, o demônio? Respondeu-lhe Jesus: essa casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Pai, teus filhos não vieram aqui me ouvir, eles querem ouvir a tua voz. Que eu desapareça, Pai, e que a tua voz chegue aos nossos corações. Instrui-nos, transforma, Pai, que não sejam apenas palavras idas ao vento, mas palavras que aqueçam, transformem o coração, para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Vimos, você que tem acompanhado a exposição sequencial, vimos uma mudança de cenário tremenda aqui. Se nós compararmos o menino satanizado com a transfiguração que aconteceu antes e a descida do monte, que mudança de cenário. Após Jesus revelar a sua glória eterna escondida sob sua carne na transfiguração, após eles descerem juntos do monte Hermon, debatendo o que seria essa enigmática ressurreição,
Agora, eles, Pedro, Tiago, João e Jesus, se deparam com as agruras deste mundo. A gloriosa experiência daquele pico de montanha celeste será contrastada com a infernal experiência do vale. Após um relance da vida futura na transfiguração, segue-se agora um relance da dureza da vida terrena. Após contemplar Deus na transfiguração, vamos contemplar o diabo na possessão do menino. Nesta manhã nós vamos ver a diferença entre a montanha e o vale. Verso 14 diz que os mestres da lei estavam questionando os 9 apóstolos que haviam ficado ao pé do monte. Você acompanha na sua Bíblia. Aparentemente, os mestres da lei, os escribas, os religiosos, geralmente hostis a Jesus, se aproveitaram da ausência de Cristo para discutir com os discípulos a respeito da impotência deles de exorcizar o menino. Veja bem, é certo que os discípulos deveriam ter lutado muito para libertar o garoto, porém não conseguiram. E os discípulos estavam então perplexos, pois no passado haviam expelido muitos demônios, como está escrito em Marcos 6,13. A perplexidade do fracasso deles está registrada no versículo 28 do texto que nós lemos. Acompanha comigo, 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar? Pois afinal, Jesus já havia concedido a eles poder e autoridade sobre todos os demônios, Lucas 9:1. Além de ter concedido autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, Mateus 10:1. Então, os discípulos perguntaram: qual é a razão do fracasso? Por que não deu certo agora? Jesus responde no 29, acompanha comigo: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Cara, tem muito conteúdo aqui. Tem muito conteúdo aqui. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Satanás escolhe o tipo de demônio que ele delega para determinadas situações. Em primeiro lugar, a gente vê então que nem todo capeta é igual. Existem castas, tipos, rankings ou espécies de demônio, como nós acabamos de ouvir da boca de Jesus. Da mesma maneira como existem diferentes níveis de autoridade no mundo celestial, anjo, arcanjo, querubim, serafim, existem diferentes níveis de autoridade no mundo infernal, principados, potestades, domínios, tronos. Diante da perplexidade dos discípulos, que com certeza tiveram muito sucesso antes, mas agora fracassaram, o próprio Cristo os ensina. Essa potestade, eu estou lendo numa outra versão, essa potestade que está no menino é tremendamente poderosa e, portanto, só desencarna diante de muito poder. Oração e jejum. Como eu disse ainda há pouco, Satanás escolhe o tipo de demônio que deve oprimir e atacar esta ou aquela pessoa. A minha impressão e minha experiência de gabinete é que nos dias atuais, importantíssimas potestades são encarnadas em atores e atrizes pornográficas, daí a dificuldade terrível dos viciados em pornografia a se libertarem da escravidão. Eu mesmo travei uma luta renhida para me libertar desse cativeiro. Um poderoso paralelo da escravidão pornográfica é a escravidão às drogas. Tanto o consumo de drogas como o consumo de pornografia são excelentes veículos para a possessão demoníaca. Em segundo lugar, vemos aqui a questão da fonte de poder divino.
Cristo acabou de descer da transfiguração cheio do Espírito Santo. Foi através deste poder que Jesus expulsou o demônio do menino. Foi por causa dessa força que Jesus libertou aquele jovem. Nós podemos ter certeza que Jesus estava transbordando do Espírito Santo por duas razões. Primeiro, porque ele estava em profunda oração na transfiguração, a gente vai ver já já. E segundo, a transfiguração aparentemente deixou rastros no rosto de Jesus. Jesus estava cheio do poder quando ele desceu, eu repito, e os rastros desse poder ficaram de alguma maneira estampados no rosto do mestre. Em primeiro lugar, então, na passagem paralela, se tu quiseres acompanhar comigo a passagem paralela, no livro de Lucas, Lucas 9, 28, diz assim: aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, Jesus, alguns não morrerão sem ver o reino de Deus, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu um monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência de seu rosto, e sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Jesus foi transfigurado enquanto orava. Só descobrimos isso comparando os três relatos dos sinóticos. Jesus era um homem de oração, tanto de forma proposital e orar, quanto de forma permanente, no sentido que ele estava em permanente comunhão com o Pai. Jesus cultivava um espírito de oração, e essa comunhão com o Pai o enchia de poder. Daí ele enfatizar aos discípulos a necessidade de termos comunhão com Deus para termos poder. É muito importante, meu querido, que você entenda que Jesus não se vale de nenhum atributo divino para fazer o que fez. Jesus viveu como um homem igual, absolutamente igual a mim e a ti. Jesus não se valia de nada divino, Jesus se valia do poder do Espírito Santo. É por isso que ele pode ser um exemplo para nós. Repito isso, Jesus nunca lançou mão de nenhum atributo divino dele. Tudo que ele fez no poder do Espírito Santo, deixando assim um exemplo para que a gente possa seguir. Se Jesus, isso aqui não está fora, isso aqui está fora do meu script, mas se Jesus tivesse lançado mão em algum momento dos seus atributos divinos, ele não seria um exemplo para nós. Nenhum anjo que voa sobre um lago de água é exemplo para nós como nadar. Ele voa por cima, ele não pode ser exemplo, ele é um anjo, eu não voo. Tudo que Jesus fez no poder do Espírito Santo, deixando assim um exemplo para como eu e você devemos seguir as suas pegadas. Nós somos chamados a ter o mesmo estilo de vida. Paulo nos manda a orar sem cessar. Nós somos chamados a estar em comunhão com Deus sempre. A oração deve ser comparada à nossa respiração. A primeira coisa que devemos fazer quando abrimos os olhos de manhã: Senhor, enche-me do teu Espírito, me ajuda hoje. Me ajuda nessa manhã. Quando você abrir os olhos na sua cama, converse com o Senhor. Eu fiz isso hoje de manhã, cedo, antes de eu me levantar. Senhor, me ajuda. Tem pena de mim, um pecador, me ajuda. Preciso de ti. Ao sair da cama para o chão, rotina. Fiz hoje de novo. Sai da cama para o chão, cara pregada no chão. Me ajuda hoje. Me ajuda que eu consiga atravessar esse dia sem pecar. Me ajuda a chegar no final do dia, que é muito difícil, sem tropeçar. Nós somos chamados a viver esse estilo de vida, como vocês já me ouviram dizer várias vezes. Enche-me do teu Espírito, papai. Preciso de ti, não tenho força. Preciso de ti nos combates, nas necessidades, nos desafios que me aguardam hoje. E quando afinal nos deitarmos à noite, poderemos agradecer por mais um dia de vitórias contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. Ele disse jejum e oração, né?
O jejum é um instrumento que Deus usa para nos quebrantar. Veja, a disciplina em não ceder ao alimento me ajuda a não ceder para outros apelos. Faz sentido isso? A disciplina para que eu não ceda para a necessidade da minha barriga, que eu bloqueio, me ajuda a vencer outras coisas que chamam por mim. A disciplina do controle da boca me ajuda a controlar a língua, me ajuda a controlar a sensualidade, me ajuda a controlar a preguiça e etc. Nós somos um todo. Durante o jejum, eu me torno muito mais cônscio de minha necessidade do poder de Deus para ter vitória sobre o diabo, o mundo e a carne. O jejum é um instrumento maravilhoso para que você fique mais cônscio da sua necessidade por Deus. Quando a barriga está roncando, puxa vida, eu preciso, Pai, eu preciso de Ti. Nós estamos muito mais cônscios, além do que de repente fica sobrando uma quantidade de tempo enorme, porque a gente gasta um tempo enorme comendo, né? Que é bom, é normal, mas de repente a gente se vê com espaços. Jesus falou que o poder advém da oração e do jejum. No texto que nós estamos investigando, Jesus obteve vitória sobre o diabo. Nós acabamos de ver, acabamos de ler, e nós também podemos obter. Lemos em Lucas 10:19: eu dei a vocês poder para pisar figuradamente cobras e escorpiões e para vencer a força do inimigo sem sofrer dano algum. O mesmo Jesus diz que obteve vitória sobre o mundo. João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também podemos ter vitória sobre o mundo. 1 João 5:4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Finalmente, Jesus obteve vitória sobre o pecado, como nós temos em Hebreus 4:15. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Nós também podemos ter vitória sobre a carne e o pecado. Romanos 8:37, em todas as coisas somos mais que vencedores. Aleluia. Em resumo, meus queridos irmãos, não existe nada nem ninguém que possa nos vencer. Não existe capeta invencível, não existe tentação invencível, não existe pecado invencível. Qualquer escravo de Cristo, e eu sou um, e qualquer pessoa pode ser, tem apenas um Senhor e não pode ser escravizado por nada ou por ninguém. Se você está escravizado, se pergunte: o que está errado na minha vida? Tem alguma coisa errada na minha vida. Em segundo lugar, falamos ainda há pouco que a transfiguração aparentemente deixou rastros no rosto de Jesus. Marcos 9:15, lemos que toda a multidão, ao ver Jesus, foi tomada de surpresa. Muito fraca essa tradução. Como é que está traduzido aí na tua Bíblia? A NVT diz muito admirada, a NVI muito surpresa. Eu gosto muito da Corrigida Fiel. Diz, ficou espantada. A multidão ficou espantada. Essa palavra grega, traduzida por duas palavras em português, tomada de surpresa ou ficou espantada, aparece em outro contexto, que lança luz nesse termo. Lá em Marcos 16:5, essa mesma palavra grega aparece. Marcos 16:5. Eu vou sanduichar, que é para fazer sentido. Entrando elas, Madalena, Salomé, a mãe de Tiago, no túmulo de Jesus, viram um jovem, isto é, um anjo, assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram, está aqui a palavra, surpreendidas e atemorizadas. Viram um anjo. Eu estou citando o texto errado? Marcos 16:5, está errado? É esse texto, não é? Marcos 16:5.
Então, esta mesma palavra, então, a melhor tradução, me parece a da Corrigida Fiel, que diz: logo toda a multidão vendo, ficou espantada com o rosto de Jesus, e correndo para ele, o saudaram. Lembremos que imediatamente antes de Jesus aparecer aos olhos da multidão, ele tinha acabado de ser transfigurado no Monte Santo, segundo Pedro 1,18. Tal qual Moisés, Jesus reteve a glória celeste no rosto, devido à forte presença de Deus. E há aqui um nítido paralelo entre Moisés, o mediador da lei, e Jesus, o mediador da graça. Lemos em Êxodo 34, 29 a 30, é a mesma descida do monte, só que Moisés no Horebe e Jesus no Hermon. Obrigado. Jesus no Hermon e Moisés no Horebe. Êxodo 34. Aconteceu que, descendo Moisés do monte, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que ele falara com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. A presença de Moisés evidenciava a glória de Deus. A presença de Jesus, considerado digno de maior glória do que Moisés, evidenciava a glória de Deus. Quando a multidão avista a chegada repentina do Cristo, eles se apressam em receber o glorioso Mestre. O ambiente aí muda rapidamente. Antes da chegada de Jesus, a multidão estava temerosa por causa dos demônios. Com a chegada de Jesus, um raio de alegria e confiança brota naquele ambiente. Enquanto vários ali cumprimentam e saúdam Jesus, ele pergunta no verso 16, volta comigo para Marcos 9, o que vocês estavam discutindo? Quem? NVI. Diante do tumulto, Jesus pergunta, qual é o problema? O pai do jovem possesso toma a palavra. 9, 17, 18. E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até a ti o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este espírito, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando ou enfraquecendo, outras traduções. Pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Que tremenda aflição para este pai. No nosso texto paralelo, em Marcos 9, 31, lemos que esse garoto era o único filho dele. Os outros evangelhos fornecem um quadro de dor, desespero e agonia, temperado com muito sofrimento. Lucas 9, 39, diz o pai, um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita. O espírito convulsiona até que ele espume, e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. A agonia do pai do menino era tão grande que ele se ajoelha diante de Jesus, como lemos na narrativa paralela de Mateus 17, 14, 15. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhando-se, e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, ele tem convulsões e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras vezes cai na água. Há um tom de desespero nas palavras do pai do jovem. A primeira desesperança está no final do versículo 18, acompanha comigo, bem no finalzinho. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. A segunda desesperança, que nós vamos ver domingo que vem, está nos versículos 21 e 22. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto acontece? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Está aqui a desesperança. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Vamos olhar rapidamente para a primeira desesperança.
eu gostaria de considerar a reação de Cristo para essa primeira desesperança. 18. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Segue-se então a reação do mestre. 19, olha comigo. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Eu gosto muito da nova tradução da linguagem de hoje, fica bem simples. Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Obviamente Jesus está exasperado com a falta de fé ou falta de confiança em Deus exibida por todos, especialmente pelos seus discípulos. A reação de Jesus, essa primeira reação de Jesus, pode ser entendida quando contrastamos a atmosfera da montanha versus a atmosfera do vale. Quando comparamos o ambiente celestial da transfiguração com o ambiente infernal de sofrimento e, acima de tudo, de incredulidade. Na montanha da transfiguração, Jesus experimentou um pouquinho do seu ambiente de origem. No monte da transfiguração, de onde Jesus tinha acabado de descer, ele reviveu um pouquinho da eternidade, seu habitat natural. Vale mencionar, parenteticamente, que Jesus tinha saudade deste ambiente. A gente vê, por exemplo, em João 17, 4 e 5, quando Jesus está se despedindo desse mundo, ele ora ao Pai: eu te glorifiquei na terra, tendo terminado o trabalho que tu me destes para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus anseia pelo retorno de onde ele veio. É claro, ele tem saudade desse ambiente. Por sinal, na transfiguração, esse ambiente torna-se um tanto tangível com a meiga e forte voz do Pai: este é meu filho amado, ouviu? Não ouçam mais Moisés e Elias, ouçam meu filho. Como nós vimos aqui quando analisamos a transfiguração. No monte, a autoridade do Cristo eterno e sua posição de superioridade é afirmada pelo Pai. Superioridade sobre a lei, representada por Moisés. Superioridade sobre os profetas, representado por Elias. No monte, no céu, por assim dizer. O monte representando o céu aqui. Em sua morada eterna, não há dor, sofrimento, muito menos incredulidade. No céu não há ação de demônios, ao contrário, só há alegria, paz e absoluta confiança em Deus. Ao descer da montanha, ao descer do céu, Cristo encontrou o quê? A opressão satânica sobre a imagem de Deus, coroa de sua criação. Jesus encontra também a hostilidade dos religiosos, em contraste com a irmandade amorosa de Moisés e Elias na montanha. No vale, Jesus encontra a incredulidade dos 9 discípulos, em contraste com a credulidade de Pedro, Tiago e João no monte. À luz de todas essas coisas, Jesus diz: até quando? Até quando estarei aqui na terra? Estou parafraseando. Até quando vou ter que aguentar vocês? Nunca é demais repetir que a incredulidade é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, nós podemos praticar atos de caridade, ser dizimista, sermos voluntários na igreja, sermos assíduos frequentadores ao culto, ocuparmos cargos eclesiásticos, participarmos de vigília de oração, praticar jejuns, ajudar o próximo, etc., ad náusea. Todavia, se nós não confiamos que Deus quer o melhor para nós, se nós não confiamos no cuidado do Pai, tudo o que fazemos é inútil.
Você está precisando tomar alguma decisão nesta manhã ou no curso da semana que vem? Busque a vontade de Deus e confie na sabedoria dele. Não dê um jeitinho. Não dê um jeitinho. Confie no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você está decepcionado porque as coisas não estão acontecendo como você esperava? Poxa, eu estava esperando que tal coisa acontecesse comigo e não aconteceu. Confia no Senhor. Está tudo ruim? Confia que tudo há de cooperar para o teu bem, embora não pareça neste momento. Não está parecendo assim agora, mas a palavra do Senhor diz que tudo, sem exceção, tudo coopera, concorre para o nosso bem. E qual é o bem, pastor Rai? Que eu ficar bom dessa doença? Qual é o bem? Eu tenho um emprego novo? Qual é o bem? A minha esposa fica grávida? Qual é o bem? O versículo 29 diz qual é o bem: nos transformar à imagem do seu filho. Pode ser que você não fique bom, pode ser que a sua esposa não fique grávida. Não estou dizendo que essas coisas vão acontecer, mas o cristianismo verdadeiro não garante essas coisas. O que o cristianismo garante é que Deus vai fazer todas as coisas concorrer para o seu bem. Se você crê, Deus vai usar as situações, as mais difíceis, as terríveis situações, Deus vai transformar para fazer com que isso seja glorioso. Pode demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas Deus vai fazer. Se você crer, Senhor, eu estou no meio de uma situação terrível, a minha família está atravessando um grande desastre, eu não sei o que fazer, eu não sei como vai ser amanhã. Creia que Deus pode transformar essa situação numa bênção tremenda. Confie no Senhor, confia o teu futuro nas mãos do Pai, confia nele e o mais ele fará. Talvez você diga: mas pastor Raik, minha fé é pequena, minha confiança em Deus oscila. Querido, tenha esperança ouvindo as palavras do pai do jovem. Ouça: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Domingo que vem nós vamos considerar a resposta do Senhor Jesus para este pai, para mim e para você. Amém.